Pessoal, continuação aí da série Aprendendo com Cristo. Hoje é Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-lhes ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: És tu aquele que estava a vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, como Jesus curou a muitos de moléstia, de flagelos, de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos, então Jesus lhe respondeu: Ide anunciar a João o que viste e ouviste: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar motivo de tropeço em mim. Como assim? É porque Jesus tinha ressuscitado um homem ali, um menino, único filho da viúva de Naim. Então, Jesus ressuscitou ele e tinha uma grande multidão, porque ela não deveria ser qualquer viúva para ter uma multidão no filho dela, no enterro do filho dela. Então a multidão viu e espalhou, e isso também chegou a João Batista, que estava na cadeia. E quero duas coisas aqui. Primeiro, Jesus olhou para a mulher e se compadeceu. O versículo aqui fala, se eu não me engano já é o 11 aqui, etc. Ele vai falar que Jesus olhou para a mulher e se compadeceu. Então a primeira lição que nós temos que aprender aqui com Jesus é olhar para as pessoas, independente da classe, como eu falei. Para arrastar uma multidão para o enterro, não era qualquer uma. E Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus se compadeceu dessa mulher. Jesus se compadeceu dos coletores de impostos, das prostitutas e etc. Jesus se compadecia de todo mundo, achava amor para dar para as pessoas. E a gente precisa aprender isso com Jesus, porque quantas das vezes a gente só tem compaixão de algumas pessoas e de outras pessoas a gente não tem compaixão e não olha para ela como se ela precisasse de amor. Acho que é mais fácil a gente olhar para algumas pessoas e falar assim: não, ela não precisa, né? Ou bem feito que está acontecendo isso com ela. E Jesus não era assim. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender. E a segunda coisa é reconhecer a limitação do outro. Como assim? Pensa bem. João Batista, ele era tão profeta, tão homem de Deus, que além de tudo, o povo, ele tinha um temor por João Batista, por ele ser um profeta de Deus. Ele viveu no deserto. Ele, assim, como Jesus fala, nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista, né? Nos versículos depois. E só que o interessante disso tudo aqui é que João Batista viu a pomba descer sobre Jesus. João Batista teve já a certeza antes do ministério. Por que ele enviou 2 pessoas para perguntar se era ele mesmo ou se ele era um profeta? Entende? É uma coisa assim que não dá para entender. Mas tem pessoas que não podem sair do deserto, porque se sai do deserto ela entra direto na prisão, e a prisão começa a fazer a pessoa duvidar das coisas que acreditavam. Porque João Batista também acreditava que Cristo ia vir e ia tomar o reino dos romanos. E sabe, só que o mais interessante disso tudo é Jesus, a resposta de Jesus. Entende? A resposta de Jesus reconheceu, falar: não, eu entendo. Ele deve estar na cadeia, ele está sofrendo, ele está, como diz, negando, né, as suas próprias crenças, deve estar uma luta interior com ele. Então a resposta de Jesus é perfeita. Jesus não ficou simplesmente assim chateado ou simplesmente pegou e falou: é claro que é eu. Então a gente precisa aprender isso, a gente precisa reconhecer
as limitações das pessoas, as lutas que as pessoas estão passando. A gente precisa entender a maturidade espiritual de cada um e a gente precisa o máximo possível fazer para que a pessoa não se sinta ofendida ou não venha a deixar de crer, sabe? Por alguma resposta sua, por alguma atitude sua. A gente precisa vigiar. Como o Paulo mesmo diz, coma de tudo, mas se o seu irmão se escandalizar, não coma do lado dele, sabe? É uma coisa que, tipo assim, você tá fazendo por amor à pessoa, então a gente tem que ter amor também para reconhecer as limitações dos outros, tá? Então que a gente aprenda essa lição aí. A primeira é olhar para todo mundo e se compadecer, independente da classe social, de se a pessoa é importante, se é famosa, se é ruim, etc. E a segunda coisa é reconhecer a limitação do outro e moderar a resposta, né? Temperar as respostas, como diz, com sal. Amém? Então, abraço, tamo junto, é nóis, até amanhã.